Olá e bem-vindos! Hoje vamos espreitar a história secreta dos aparelhos que usamos todos os dias. Sim, o telemóvel que está no bolso, o computador na secretária, todos eles têm um fim de vida. Mas já alguma vez se pensou no que acontece realmente quando os deixamos de usar? Ok, vamos a isto. Quase toda a gente tem aquela gaveta, não é? A gaveta do lixo eletrónico, cheia de telemóveis antigos, cabos que já nem sabemos para que servem, carregadores esquecidos. É o nosso pequeno cemitério digital. Mas agora, imaginem isto multiplicado por milhares de milhões de pessoas. De repente, o problema ganha uma escala, bem, uma escala gigantesca. Parece uma pergunta simples, certo? Mas a resposta essa é tudo menos simples. Os nossos aparelhos não se evaporam, não desaparecem por magia. A viagem que eles fazem depois de saírem das nossas mãos é, na verdade, uma história global. Uma história de economia, de desigualdade e com um impacto ambiental honestamente brutal. E que impacto é esse, afinal? Bem, todos os anos o mundo gera, preparem-se, 53 milhões de toneladas de lixo eletrónico. Para termos uma ideia do que isto significa, é mais pesado do que todos os aviões comerciais que já foram construídos. É uma loucura! E o mais assustador, esta montanha de lixo está a crescer 3 vezes mais depressa do que a população mundial. 3 vezes. Portanto, esta montanha de aparelhos não é só enorme, é também perigosa e, na sua maioria, é muito mal gerida. Então, o que é que acontece a este volume todo de lixo? É isso que vamos ver agora, olhando para os números. E é aqui que os números começam a contar uma história francamente chocante. Olhem para isto. Apenas 22,3% de todo este lixo é formalmente recolhido e reciclado. Isso quer dizer que o destino de mais de 3 quartos, uns impressionantes 77,7%, é um mistério. Acaba sabe-se lá onde, muitas vezes em aterros ilegais ou a ser processado de formas que são tudo menos seguras. E o pior é que o problema só está a acelerar. As projeções são claras. Se continuarmos assim, a quantidade de lixo eletrónico vai mais do que duplicar até 2050. Isto não é um problema para as gerações futuras, não. É uma crise que está a acontecer agora mesmo. Esta crise mostra também uma divisão global muito profunda. A forma como o lixo eletrónico é tratado, bem, depende radicalmente do sítio do mundo onde calha estar. Na prática, existem dois mundos completamente paralelos de reciclagem. Pois é, de um lado temos a reciclagem formal, tudo regulamentado, seguro e super eficiente a recuperar materiais valiosos. Mas depois, do outro lado, está a realidade para a esmagadora maioria do nosso lixo eletrónico, a reciclagem informal. E aqui estamos a falar de um mundo sem regras, sem segurança, com exposição direta a químicos tóxicos e métodos primitivos como queimar tudo a céu aberto. E o que é que acontece? Grande parte do problema é simplesmente exportado. Cerca de 80% do lixo eletrónico dos países mais ricos é enviado, muitas vezes de forma ilegal, para países em desenvolvimento. Nações como a China, a Índia, o Ghana ou a Nigéria acabam por se tornar os principais destinos. Basicamente, herdam um problema que não foi criado por eles. E esta herança é uma herança tóxica. As consequências para a saúde das pessoas e para o ambiente são pura e simplesmente devastadoras. Vamos ver qual é o verdadeiro custo disto tudo. A exposição a estas substâncias tóxicas tem um impacto terrível. Estamos a falar de danos neurológicos, doenças respiratórias, partos prematuros e as crianças, claro, são as mais vulneráveis. Correm o risco de ter o seu desenvolvimento neurológico afetado para sempre. E porquê? A razão é, na verdade, assustadora. Métodos tão básicos como queimar cabos para tirar o cobre libertam um cocktail de mais de 1000 substâncias tóxicas. 1000! Metais pesados como o chumbo e o mercúrio entram no solo, na água e acabam por envenenar comunidades inteiras através da cadeia alimentar. Mas por trás destes números há pessoas. Pessoas apanhadas num dilema terrível. Esta citação, se não fores trabalhar, não comes. Resumo tudo. Para muitos isto é uma questão de pura sobrevivência. Só na Nigéria, mais de 100 mil pessoas dependem deste trabalho perigoso para alimentar as suas famílias. Não é uma escolha, é uma necessidade. Mas atenção, não tem de ser assim. A crise do lixo eletrónico é enorme, é verdade, mas não é impossível de resolver. Vamos agora olhar para o outro lado da moeda. Como é que podemos avançar por uma gestão mais sustentável e talvez até transformar este problema numa oportunidade através de uma coisa chamada economia circular? Uma solução a sério precisa de assentar em 4 pilares. Primeiro, os produtores têm de ser responsáveis pelo que produzem, desde o início até ao fim. Segundo, temos de dar prioridade à reparação e reutilização. Prolongar a vida útil dos aparelhos é crucial. Terceiro, investir em tecnologias limpas para que a reciclagem seja segura e eficiente. E claro, o quarto pilar, a sensibilização. As pessoas precisam de saber o que fazer com os seus aparelhos velhos.
E os benefícios de um sistema formal? São incríveis. Olhem só, estamos a falar de uma redução de 80% na poluição e de conseguir recuperar até 95% dos materiais valiosos. Isto não só protege o ambiente, como também nos ajuda a conservar recursos que, convenhamos, são cada vez mais raros. E pensem nisto que é fascinante. O lixo eletrónico não é só lixo, é uma verdadeira mina urbana. Sabiam que uma tonelada de telemóveis velhos contém 100 vezes mais ouro do que uma tonelada de minério de ouro? 100 vezes! É uma oportunidade económica gigante que estamos literalmente a deitar para o lixo. Fica claro que a solução não está nas mãos de uma só entidade, pois não? Exige uma mudança de fundo, na forma como produzimos, como consumimos e até como pensamos sobre a tecnologia. O futuro disto tudo está literalmente nas nossas mãos. A responsabilidade, no fundo, é de todos. Os governos têm de fazer cumprir as regras, como a Convenção de Basileia, que impede a exportação ilegal deste lixo. As empresas têm de desenhar produtos que durem, que sejam fáceis de reparar, e têm de os aceitar de volta no fim. E as pessoas, os consumidores, têm o poder de exigir estas práticas e, claro, de garantir que os seus aparelhos velhos vão para o sítio certo. E assim ficamos com esta reflexão. A mesma tecnologia que nos liga a um mundo de formas que antes eram impensáveis tem este lado sombrio, que parece desligar-nos das consequências dos nossos próprios hábitos. A grande questão que fica no ar é esta: como é que podemos continuar a usar estes aparelhos para nos ligarmos uns aos outros sem nos desligarmos da nossa responsabilidade para com o planeta e todas as pessoas que o habitam?